Mais uma live atrasada por motivos de trabalho. Aqui tem muito trabalho, estamos avisando que estamos online e nós atrasamos hoje por conta de um atendimento. Peço desculpa a todos os telespectadores e digo que compensarei aqui no nosso papo de quarta-feira. Esse papo, para quem está assistindo pelo YouTube, enquanto eu estou avisando as pessoas que estou online, é um papo muito importante, que é um papo que eu tenho com a minha equipe. Um papo que eu tenho aqui com as pessoas que nós estamos treinando, que nós estamos formando. E a gente já conversou bastante aqui sobre vendas e vamos continuar refletindo. Vai ter quarta-feira boa, vai ter quarta-feira ótima, vai ter quarta-feira mais ou menos. Eu preciso que vocês estejam aqui. Ruim não vai ter não, tá? E sempre em 15 minutos. Perfeito. Nós conversamos em últimas 3 lives que estão salvas no YouTube. Nós conversamos sobre fases de negociação na advocacia. O que nós falamos lá, Gabi e Alexia? Nós falamos lá sobre como que é a jornada do cliente dentro de uma negociação e a gente falou vários itens que seriam ou são importantes para um negócio. E aí eu falei que na live passada que nós iríamos conversar sobre 3 requisitos obrigatórios para que você seja... E aqui eu vou falar do jeito que eu falo com vocês mesmo. Eu não quero falar em palavras diferentes para que os telespectadores achem que eu estou falando só para eles. Eu estou falando para a Gabi, para a Alexia, para o Neto, para a Victoria. Quando me perguntam, ou quando eu entendo assim, o que eu preciso para ser pica nos negócios? A Gabi está pensando nisso hoje. Pô, formei, Alexia, formei, vou ser advogada e eu preciso desenvolver habilidades soft skills, porque hard skills você já conquistou na faculdade. Se você falhou na faculdade em aprender direito do trabalho, direito civil, você nunca mais vai estudar igual você estudava na faculdade. Você nunca mais vai ter provinha que pode foder com a sua vida para te reprovar. Então você nunca mais vai sentar e abrir um livro de direito civil igual era. Ai, nossa, mas tem que ser estudioso. Claro que eu estudo, claro que você vai estudar. É que o estudo é diferente. O cara que falhou na faculdade já presume que ele está um passo atrás. Já presume que o diploma dele é uma fraude à vida dele mesmo. Ele acabou perdendo espaço por causa dele. Só que não é o nosso caso. Aqui a gente está falando de soft skills. Por quê? Porque só o que você aprendeu na faculdade é suficiente para sua carreira? Se fosse, ninguém estaria aqui. Se fosse, todos seriam bem-sucedidos ou todos estariam ganhando a mesma coisa. Por quê? Porque o que eu aprendi na faculdade, na sala que eu aprendi, tinha mais 70 alunos. De todos eles, quantos que conseguiram abrir um negócio desse tamanho e fizeram isso? E aí a gente então fala de soft skills. 3 itens que são necessários para a construção de um negócio e de uma carreira de sucesso. 1. Carisma. 2. Noção de vendas. E 3. Noção de construção de patrimônio. Vamos de trás para frente? A gente atende aqui quantos CNPJs hoje? Mais de 70 CNPJs. Eu vou te falar aí que 90% deles estão endividados. Por quê? O empresário, ele aprende a ganhar dinheiro, ele aprende a vender, como a gente está aprendendo aqui. Eu acho que aprender a vender talvez seja um dos itens mais fáceis aqui. E quando o cara aprende a ganhar dinheiro, ele quer impressionar pessoas, ele quer comprar o carrão bonito, ele quer ir todo final de semana para o Rio de Janeiro, ele quer viver o padrão de vida de 30 mil reais, ele quer... Você lembra disso? Ele quer viver algo que ele não pode viver e ele não consegue construir patrimônio. Esse é um caminho do abismo, sem sombra de dúvidas. O que a gente mais vê aqui é empresário que não morre de fome, porque ele sabe vender, mas ele sempre está enrolado com dinheiro. O cara, assim, tem dezenas, centenas de milhares de reais em faturamento, mas ele sempre está sem dinheiro. Por quê? Porque não tem noção de construção de patrimônio. Pessoal, entendam isso. E para quem quer ouvir o Emanuel falando de investimento, e as pessoas me pedem muito isso no direct, gente, não existe previdência privada, não existe previdência pública no Brasil. Nós estamos tendo menos filhos do que os nossos pais tinham. E tendo menos filhos do que os nossos pais tinham, vão ser menos pessoas contribuindo em fase ativa para pessoas aposentadas. Se você não abrir mão de um pouquinho agora para o seu futuro, você vai morrer de fome. Ou você vai depender de
familiares. Já é ruim depender de familiar hoje. Imagina daqui 30 anos. Não pode. Ah, mas eu vou demorar 30 anos para fazer o meu primeiro bilhão. Cara, se você não começar, vai demorar 31. Se você não começar, vai demorar mais. E 30 anos vai passar você querendo ou não. Aí se eu juntar dinheiro e morrer amanhã, tá. Você morreu amanhã e não juntou. Mas estatisticamente, você não morreu amanhã todos os dias que você pensou isso. Então, você precisa ter noção de construção de patrimônio. E investimentos, pessoal, é algo que você tem que investir naquilo que você conhece. A pessoa sentou na minha frente e fala assim, eu invisto em imóveis, eu gosto de aluguéis de imóveis porque eu faço isso há 30 anos. O que eu falo para ela? Você tem que continuar fazendo isso, meu amigo. É isso que você sabe fazer. Emanuel, o que você gosta de fazer? Eu sou um advogado empresarial, eu adoro empresas e eu gosto de estudar empresas. Então eu entendi que eu poderia confiar o meu dinheiro, o meu excesso de capital, nas ações. Eu não compro ações, eu compro empresas. Eu me tornei sócio de várias empresas. Do Banco do Brasil, me tornei sócio do Bradesco, me tornei sócio da Neo Energia. Por quê? Porque eu quero que amanhã essas empresas continuem crescendo e me paguem dividendos mensais. Essa é uma noção de construção de patrimônio que eu, Emanuel, tenho. Com alguns anos, eu não tenho Mercedes, eu não tenho BMW, mas noção de construção de patrimônio tem que ter. Isso significa que eu deixei de viver? Claro que não. Claro que não. Todo ano eu faço uma viagem internacional, vocês me veem sempre bem vestidos, vocês me veem sempre fazendo as coisas. Ah, mas eu não ganho o que você ganha. Tá, mas você também não vai investir o que eu invisto. Você vai fazer menos. É percentual. Aqui não estamos falando, um investe 10 mil, outro investe 100 mil, outro investe 1.000. Não, aqui é percentual. Hoje, você recebeu hoje, você pegou 10% dessa renda, que é o dízimo que você deveria já diretamente se pagar, porque você vai pagar a conta de luz, você vai pagar a conta de água, você vai pagar o cartão de crédito, e você já se pagou. O que a gente mais vê aqui é advogado, e aí pode colocar o dentista, pode colocar o assessor de investimentos, pode colocar o psicólogo, pode colocar quem vocês quiserem, que tem 40, tem 50 anos e o cara não conseguiu construir nada de patrimônio. A velhice dele não vai ser tão confortável quanto aquela que reservou uma pequena parte. Então, noção de construção de patrimônio é muito importante. Onde você vai construir esse patrimônio não é da minha alçada, mas isso é importante para que você continue no jogo. Uma das coisas que eu falo é, o Emanuel pode quebrar? Todo mundo pode quebrar, gente. Todo mundo pode quebrar, pode vir doença, pode vir um monte de coisa. Mas hoje eu estou muito mais protegido do que eu estava há algum tempo atrás. Qual que é essa proteção? Lógico que é primeiro em Deus, e aqui a gente tem que sempre lembrar disso, mas eu construí um patrimônio que pode me sustentar. Ah, esse patrimônio é o mais milionário. Claro que não, claro que não. Eu estou falando dentro das minhas possibilidades, não é comparar com o outro não. Ah, um compra 100 ações, eu compro 10. Eu estou preocupado com as minhas 10. Noção de construção de patrimônio. Segundo, a gente tem que pensar em noção de vendas. Pessoal, a vida é se vender. A gente acabou de sair de um atendimento ali. O atendimento pica, inclusive atrasou a live por isso. O que acabou de acontecer no final do atendimento? Estava eu e a Anaís atendendo. A mulher falou assim, Emanuel, nossa, você é bonito, você é competente. Mentira. Você é bonito, você é competente, você é isso, você é aquilo. Eu nem pedi ela para me falar nada disso, mas é porque eu me vendi durante o atendimento inteiro. Eu me vendi como uma solução para ela. Você entendeu isso? Eu estava me vendendo como uma solução. A solução do problema A ou B ou Z dela sou eu. Você acha que se eu quiser fazer uma consultoria para essa mulher de síndico, você acha que ela compra? Qualquer coisa. Quem vendeu para ela foi eu. Eu vendi para ela o meu trabalho. Noção de vendas. Quando você entende isso, gente, você muda o patamar. Quando eu falo que noção de vendas é importante, você acredita que até para fazer amigos você tem que entender de noção de vendas? Tudo. Tudo você tem que entender de noção de vendas. O primeiro item que eu quero ensinar para o meu filho é a noção de vendas. Por quê? Imagina só, a gente aqui às vezes pode acabar reclamando assim, outras pessoas, né? Eu não reclamo isso não, mas reclamar assim, nossa, o mercado tá ruim, a gente não tá conseguindo vender. Você já me viu falar isso? Sabe por quê? Porque a responsabilidade é minha, a pica é minha. Eu vou arrumar um jeito. Você trabalha aqui tem quantos anos? Quase 6. Em algum mês você já ouviu eu falar assim, está ruim de vender? Você nunca ouviu. Sabe por quê? Você nunca vai ouvir. Por quê? Porque eu sei a ferramenta, eu já sei fazer. Então, aprender noção de vendas te dá uma tranquilidade. É claro que a gente tem que entender que noção de vendas, hoje,
quando eu entendi que eu entendi de noção de vendas, isso é tão legal que eu falei assim, nunca mais eu morro de fome. Se não for vendendo serviço jurídico, você acha que se eu pegar, comprar carro e começar a vender carro, você acha que eu vou conseguir vender? Claro que eu vou vender, eu sei vender. Eu vendo processo para os outros, eu vendo PDF para os outros, porque o advogado vende isso. Eu vendo PDF para os outros, eu não vou vender carro, que o cara sai montado ainda. A mulher vai deixar 25 mil reais aqui assinado num contrato, não vai sair daqui nem com papel. Nem com papel. Agora, em relação à noção de vendas, a gente precisa ir aprofundando. Por quê? Noção de construção de patrimônio. É preciso que a gente aprofunde? Claro, é. Mas talvez eu não seja a melhor pessoa para vir aqui no Instagram falar disso para outras pessoas. Se a Gabi chegar para mim e falar, Emanuel, o que eu faço com o meu excedente de dinheiro, eu vou ensinar ela. Primeiro a gente vai pensar isso. E cada um aqui tem um perfil. Eu já fiz isso para a Victoria, fiz para o Bernardo, fiz para a Naísa, que eram totalmente diferentes. Fiz para o Rodrigo. Por quê? Porque eu tenho que entender a pessoa e o momento de vida que ela está. E lembrem-se disso. Onde vocês estão colocando o capital de vocês tem que ter energia. Tem que saber onde você está colocando dinheiro, tem que saber o que você está fazendo. Imagina, se eu pegar R$1 milhão e comprar um monte de imóvel, imagina eu tendo que lidar com inquilino, ligar para cobrar. Você acha que eu ia fazer isso na minha vida? De jeito nenhum. Então a noção de construção de patrimônio para mim era algo, eu não quero ter que ligar para inquilino de imóvel. 2, noção de vendas, é o que a gente está falando. E 3, carisma. Gente, carisma não é sair rindo para todo mundo, não é ter canjica aberta para os outros, não tem nada disso. Tem nada disso. Mas o porteiro aqui do prédio é cliente nosso. O porteiro do meu prédio é cliente nosso. A café que a gente toma aqui embaixo é cliente nosso. Por quê? Carisma. É chegar, conversar com os outros. Nem sempre eu estou sorrindo, não. Ô, Gabi, tudo bem? Primeiro, é um hack de carisma, tá? Hack de carisma. Tratar as pessoas pelo nome. Aprende isso. Toda pessoa que eu converso, eu tento pegar o nome dela e juntar com alguma outra coisa que eu gosto. Vamos dar um exemplo. Alexia. Alexia, às vezes eu esqueço o nome, porque eu sou ruim de nome. Aí eu lembro que a Alexia é aquele brinquedo que tem na minha casa que chama Alexia. Aí eu não esqueço. A Gabriela. Aí eu lembro da Gabriela, é loura, aí eu tenho um amigo Gabriel que é louro. Aí eu vou lembrar. Tá vendo? Eu faço uma associação nada a ver, mas é uma associação por quê? Porque toda vez que eu chamar a Gabriela pelo nome, ela vai se sentir respeitada. E sabe o que acontece? Com o tempo, a pessoa começa a passar e fala assim, nossa, a doutora Gabriela sabe o meu nome. Você já ouviu alguém falar isso? O doutor Emanuel sabe o meu nome. É básico. Mas isso também envolve carisma. A pessoa simplesmente, eu trato ela com respeito. E aí, assim, a gente não pode tratar as pessoas esperando que elas nos dê algo em troca. Isso é falta de caráter. Mas eu tenho para oferecer para essas pessoas um serviço jurídico. E que se ele vai precisar de um advogado, que seja eu. Concordo? Então, assim, eu vou passar pela portaria, cara, custa eu abrir a janela do meu carro e falar, ô amigão, bom dia. Vírgula. O que eu falo sempre depois do bom dia? Como está Vossa Excelência? Vírgula, depois de perguntar como está. Que Deus abençoe seu trabalho, irmão. É verdade. Todo mundo começa. É que vocês convivem comigo o dia inteiro. Mas isso vira assunto depois. Eu sou, pô, o cara mandou Deus abençoar meu trabalho. Eu não estou falando que isso não é. Eu não estou lá perguntando nada. Eu só simplesmente falei, Deus abençoe seu trabalho. O cara já achou isso super espetacular. Então aprenda que carisma, ele vai te colocar em lugares, vai abrir portas para vocês que às vezes os porteiros não abrem. O carisma vai abrir portas para vocês que às vezes outras pessoas não abriram. Onde eu vou, eu fui abrindo portas. Não é infrequente eu falar para vocês assim, eu preciso entrar em tal ambiente. Não falo isso para vocês? Eu não precisava sentar numa mesa daquele negócio que faz assim? Que eu falei para vocês, eu preciso sentar nessa mesa? Como que eu vou abrir isso? Com carisma. Como? Sendo um cara legal, sendo um cara razoável. Isso tudo, gente, tem que estar no playbook de habilidades do advogado. Ah, mas eu sou um advogado e quero só estar atrás de um computador. Cara, você vai sempre depender de alguém. Você vai sempre depender de alguém. Se você ficar só atrás do computador ali fazendo peça, você vai sempre depender de mim. Porque o seu salário só vai aumentar se eu quiser. O que eu estou te ensinando aqui é não depender de mim. Por quê? Custa você chegar hoje no seu prédio e perguntar o nome do porteiro e começar a tratar ele pelo nome? Não custa. Ai, nossa, mas eu tô cansado. Tá todo mundo cansado, ele também tá. Nossa, mas hoje o meu trabalho foi ruim. O dele também foi. Nossa, mas hoje a minha família fez isso. A família, ele também tem família. Então, não custa. Deus abençoe seu trabalho, Ayrton. Não custa você criar
o mínimo de conexão com as pessoas, carisma. Aí esse cara, ele vai, sabe o que ele faz? Ele é o porteiro. Aí ele chegou e falou assim, sei lá, você viu o morador do 607, cara? Ele passa aqui, outro dia ele passou de terno, outro dia aquela menina loura passou aqui de salto, toda bonitona, sabe o que ela faz? Ela é advogado. Nossa, é uma educação em pessoa. Aí imagina se a pessoa vira e fala, não, o contrário. Nossa, um poço de ignorância, não passa aqui, não dá nem bom dia. Os dois ambientes que eu falei é normal, né? Qual que você acha que vai ser mais fácil de ser contratado? Você acha que a gente está aqui desvirtuando o assunto? Claro que não. Se eu estou falando de carisma é porque eu estou antecipando algo que pode acontecer. Mas eu sou ranzinza. Eu também sou, tá? Gente, amanhã eu não quero ver ninguém. Amanhã eu não vou publicar um stories. Amanhã eu vou estar dentro da minha casa. Ninguém é bem-vindo. Eu quero ficar no escuro. Eu não quero ver ninguém. Eu estou de saco cheio de qualquer pessoa. Não tem ninguém. Beleza. Só que se eu for pra rua, e aí eu não quero ir por causa disso. Se eu for pra rua, eu vou ser um cara carismático. Vou chegar na academia, vou cumprimentar a pessoa, vou cumprimentar o outro. O cara tá trabalhando, cara, normal, é básico. E você vai sendo lembrado em várias outras situações depois. Isso é algo, o carisma faz você ser lembrado em rodas que podem aparecer oportunidades para vocês. Então, assim, quanto mais pessoas você fala, a gente já falou isso lá na primeira live que eu dei aquele hack, né? Quanto mais pessoas você fala durante a semana, mais aumenta a sua chance de vender alguma coisa. Você não vai vender nada jogando videogame sentado na sua casa. Só que, para vender alguma coisa, às vezes você precisa oferecer o seu produto. E na advocacia, e na vida, eu falo que o cara vende carro. Na vida, o produto é ele. É ele. Eu tenho amigos aqui, vendedor de carro, o cara vende carro, que você fala assim, não é possível que ele vendeu esse carro. O cara vende, porque ele se vendeu, ele vendeu como uma pessoa que é confiável, ele vendeu como uma pessoa que vai dar um suporte depois. Então, o carisma que nós estamos tratando aqui não é o carisma de ser carismático, de sair dando tchauzinho na rua, de sair dando mole para os outros. Não. É de saber se comportar em uma sociedade de troca de bens e serviços. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade que a gente troca. Uma pessoa vai me dar dinheiro e eu vou prestar um serviço para ele, resolvendo um problema para ele. A partir desse momento que eu vivo em sociedade, não importa e não adianta eu falar que eu não tenho como, que eu não sou carismático ou que eu não sou. Não, você tem que desenvolver isso. E tem que desenvolver isso com o porteiro, tem que desenvolver isso. Para mim, meu pai foi porteiro a vida inteira. Para mim, uma das pessoas mais estratégicas da vida é o porteiro. O porteiro, ele vê todas as fofocas do prédio, ele sabe de todas as pessoas que entram e que saem, ele sabe de todas as pessoas quem é educado e quem não é. O porteiro é, para mim, um dos pontos mais estratégicos. Quando eu quero chegar em alguém, eu vou no porteiro, e aí eu já brinquei, eu já dei bom dia, eu já falei o nome dele, eu já falei o Deus abençoe seu trabalho, aí ele vai abrir qualquer porta para mim. O telefone do morador aqui, calma, peraí, tá aqui. Ele nem sabe que ele me entregou isso. Então, para ser pica nos negócios, você precisa de 3 noções. Noção de carisma, noção de vendas e noção de construção de patrimônio. Não adianta também eu encher o balde, ganhar dinheiro e não saber como manter dinheiro. Alguém já falou isso com vocês? Então, estamos falando há muito tempo aqui sobre como ganhar dinheiro, correto? Mas alguém já te falou isso? Tem gente que não sabe manter, tem gente que ganha... Quantas pessoas você já viu aqui no escritório, Victória, que ganha 200 mil reais no mês? Só que o cara não consegue manter dinheiro. Manter dinheiro, tem gente que o dinheiro queima na mão dele. Tem gente que o dinheiro queima. E não importa se é 2 mil ou se é 100 mil, o dinheiro queima na mão dessas pessoas. E a nossa intenção aqui é que isso seja contrário à nossa postura. Vou explorar mais isso na live que vem. Mais noções e mais hacks sobre carisma, mais noções de vendas e mais noção de construção de patrimônio. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta aqui na live? Falem agora, o cálice para sempre. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Valeu!